Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9. Vamos ler na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Cheios do conhecimento de Deus. Quero te convidar para orar comigo pelos próximos instantes que teremos, conforme a graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo que nos dás, que é precioso. Te pedimos que nos ajudes, nos ensines e que estes ensinos possam ser usados e aplicados às nossas vidas. Nos dá direção, nos dá entendimento da Tua palavra para Te conhecer mais, para sermos cheios do conhecimento da Tua vontade. Eu oro, peço por mim e também por aqueles que estão comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Vejam, após conhecer e crer na pessoa do Senhor Jesus e render-se a Ele como Senhor da sua vida, todo cristão tem pela frente o desafio de tornar prático em sua própria vida o cristianismo e os seus desdobramentos. Cristianismo que se desdobra em exemplos de vida, em exemplos de testemunho, de fé e de esperança. Nos evangelhos, aprendemos sobre a obra e o ministério de Cristo, suas palavras, promessas, o que ele exige para quem quer tornar-se discípulo dele e também as suas ordens, aquilo que ele deixou para que seja feito. Mas como viver o evangelho genuíno? Como colocar em prática estas palavras de Jesus deixadas nos evangelhos? Como apresentar em ações práticas o que se aprende em teoria? Como conhecer a vontade de Deus de maneira a agradá-lo, andar e viver para Ele? Como fazer isso? Como ser cheio do conhecimento da vontade de Deus? Então, em primeiro, quero lhes dizer que há um ensino no Novo Testamento para isso, e é o ensino através das cartas do Novo Testamento. Nas cartas pessoais às igrejas, às comunidades de fé, encontraremos ensinos pastorais dos apóstolos. A maioria delas é de autoria do apóstolo Paulo. As cartas ajudarão a viver um cristianismo autêntico e verdadeiro. É bom que se diga que é necessário continuar a mudança, a transformação que ocorreu em nós, mas não de qualquer jeito. É preciso que essa mudança aconteça de dentro para fora e não o contrário, porque de fora para dentro pode ser que ela ocorra só para outros verem, mas de dentro para fora é que ela precisa acontecer. E isso é viver o cristianismo, sermos transformados diariamente, dia após dia, a fim de nos parecermos cada dia um pouco mais com o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso alvo. As cartas foram escritas para ajudar os crentes a diferenciar a verdade de mentiras, a conhecer a vontade de Deus e a vivê-la. E eis alguns ensinos práticos do apóstolo Paulo, neste caso aos cristãos em Colossos. Nós os encontramos aqui na carta aos Colossenses. Os colossenses eram novos convertidos, a maioria deles gentios, ou seja, não judeus. A igreja nova ainda já estava sofrendo ataques dos falsos mestres que ensinavam um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus. Os falsos mestres em Colossos diziam que Jesus Cristo era superior
mas não lhe davam sua justa posição de supremacia, por exemplo. E que constatação, olhem comigo, ainda hoje é assim. Sabem, Jesus não é apenas um grande homem em meio a outros grandes homens. Jesus é o Filho de Deus, incomparável, elevado, isto é, preeminente em todas as coisas. Por isso, entre outras coisas, o apóstolo Paulo destacará a supremacia de Cristo em diversas áreas da vida dos crentes. E é para isso que nós vamos olhar hoje para um desses aspectos, a supremacia da pessoa de Cristo na mensagem do Evangelho, a supremacia na mensagem do Evangelho. Então, começo por dizer que a mensagem dos falsos mestres é apenas de conhecimento, mas ela não tem poder. Eles ensinam sobre anjos, sobre manifestações de Deus, ensinam regras legalistas do que pode ou não pode, ensinam disciplina física, porém, a mensagem deles não tem o poder transformador de vida. Mas Paulo vai relembrar e destacar o efeito do Evangelho de Cristo sobre os colossenses. Paulo ouviu as boas notícias da salvação deles por intermédio de Epáfras. Conforme Colossenses 1 e o verso 4, Paulo diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Já em Colossenses 1, 7 e 8, ele diz: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Como o Evangelho mexeu com a vida daquela comunidade, como ele transformou a vida daquela comunidade. Epáfras deu-lhes a palavra da verdade do Evangelho, conforme Colossenses 1:5. Ouviram a palavra através de Epáfras, que provável converteu-se através da mensagem ouvida do próprio Paulo e depois levou para sua terra natal o Evangelho do Senhor Jesus. Ele lhes deu a palavra da verdade em contraste com as mentiras dos falsos mestres. Porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Essas pessoas ouviram a palavra, creram nela e foram salvas, e o Evangelho lhes transformou. Que grande diferença do Evangelho genuíno, do Evangelho do Senhor, para a mensagem dos falsos mestres. Conforme o apóstolo Paulo em Romanos 1:16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. Por isso, por causa do poder que ela contém, essa mensagem é superior, é suprema. Por isso, Paulo destaca a supremacia da mensagem do Evangelho. Terceiro, Paulo faz uma oração pela igreja, uma oração pelo crescimento da igreja. Eis uma oração exemplar. Paulo não pedirá prosperidade material, não pedirá cura física, nem qualquer outra facilidade para a vida aqui, nem atalhos, não, nada disso. É bom saber que o crente vivencia um crescimento diário. A salvação é uma experiência pessoal com Jesus Cristo e não apenas a aceitação de um conjunto de doutrinas, de teorias. Não é só isso. A salvação, segundo o mesmo apóstolo ensina aos Filipenses em 2:12, a salvação é para ser operada, trabalhada, é vida em ação, é dinâmica. Essa é a maneira que deve agir o salvo em Jesus Cristo. Os heréticos,
ensinavam que seus seguidores alcançariam uma plenitude mística. Porém, Paulo afirma que o crente em Cristo é pleno. É isso que vemos na sua oração, no verso que nós abrimos como texto base para esta ministração. Em Colossenses 1:9, Paulo ora para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso está além do conhecimento místico que, segundo diziam os heréticos, era privilégio de alguns, dos iluminados, dos que alcançassem um patamar de espiritualidade através de mistérios secretos. Paulo diz, ele ora para que todos sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele diz também que em Cristo nós recebemos a plenitude. Então é necessário irmos lá para Colossenses 2, versos 9 e 10. Sobre essa plenitude, Paulo diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O crente em Jesus Cristo é pleno, porque em Cristo, o cabeça, ele recebeu a plenitude. Então, aqui em Colossenses 1:9, Paulo ora pelos crentes, para que eles vivenciem essa plenitude nas suas vidas diárias, na vida diária deles. Veja os pedidos que Paulo faz apenas aqui no verso 9, onde lemos, ele pede que possam conhecer a vontade de Deus. Isto os conduziria, e aí pelos versos 10 até o 12, conduziria aquele povo de modo que pudessem andar de forma que agrade a Deus, de modo que possam trabalhar para frutificar, de modo que entendam melhor a palavra de Deus e que conheçam o poder glorioso dele. Quantas bênçãos, por quantas bênçãos preciosas Paulo ora. Que maravilhoso é isso, não é? Vamos ler Colossenses 1, a partir do verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que maravilhoso. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que maravilhosa oração, hein? Que preciosidade de oração, desejo genuíno para a Igreja de Cristo, para que possam crescer assim. Essas bênçãos todas encontramos em Cristo. Embora os falsos mestres, os heréticos, fizessem essas falsas promessas aos seus seguidores, mas só em Jesus podemos encontrar estas bênçãos. Jesus é extraordinário, é supremo, é excelso, ele é maravilhoso. Portanto, que oração maravilhosa para orarmos uns pelos outros, pela Igreja de Cristo e pedirmos pela sua Igreja. Vamos concluir aqui. Busquemos no ensino bíblico sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer o Senhor é o que vai fazer com que permaneçamos firmes, dependendo da graça dele, sim, o tempo todo, mas para que não sejamos destruídos, conforme nos fala o próprio Deus através do profeta Oséias. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor,
Oremos por isso, trabalhemos por isso. Assim, nós nos manteremos firmes no propósito de andar com Deus, amando mais a Ele, desejando viver com Ele, nós e todos os que ouvirem e crerem na palavra por meio de nós, por meio das nossas vidas. Direcionemos as nossas orações. Como têm sido as nossas orações? Prestemos um serviço desinteressado a Deus, que o nome dele seja exaltado, vidas sejam edificadas e nós possamos crescer diariamente a partir do conhecimento do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença, sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Quero te convidar para orar comigo. Pai, obrigado por este momento. Te dou graças, Senhor, por esse tempo precioso em que podemos ler Tua palavra e aprender nela. E aprender que precisamos ser cheios do conhecimento da Tua vontade e que isso fará grande diferença nas nossas vidas e que isso vai nos tornar crentes melhores, cristãos melhores, pais melhores, filhos melhores. Oh Deus, ajuda-nos neste propósito, em nome de Jesus, para que possamos transformar o cristianismo aprendido em teoria em algo prático, em algo que nos edifique a nós e aos que andam conosco todos os dias, que nos transforme de dentro para fora, verdadeira transformação, metamorfose, transformação das nossas vidas em gente que ama, que se preocupa, que acolhe, que ora, que abençoa, que perdoa, porque são esses que vão viver com o Senhor, os de coração puro, de coração limpo. Oh Deus, ajuda-nos neste propósito em nome de Jesus. Eu oro por todos os que estão comigo aqui, que o Senhor seja com eles, ajuda-os nos seus desafios. Ajuda-os, ó Deus, embora às vezes pareça que a luta vai vencer, vai vencê-los, quando já não encontram mais forças, o Senhor renova as suas forças. Renove agora, Deus, renove agora as forças desta mulher, deste homem, para que possam erguer-se, levantar-se na força do Espírito Santo, para continuarem de pé, para continuarem vivendo como cristãos verdadeiros, como gente que está disposta a ser usado por Ti, a trabalhar para Ti, apesar das suas limitações, apesar das nossas limitações. Cremos de que para Deus não existem impossíveis. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor ajudes, abençoes, liberta aquele que está oprimido por forças espirituais, malignas, o que quer que seja. Liberta da enfermidade, cura aquele que encontra-se enfermo, hospitalizado, onde quer que esta pessoa esteja agora, em nome de Jesus. Sê com ela, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço. Amém.